Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula. E nessa edição tem Mediações. No quadro de hoje, Mediações, a entrevista será com a nossa colega pesquisadora Ada Daniela. Tem também o quadro Opinião. Olá, Tatiana, o nosso assunto hoje é regulação da mídia. Que bicho é esse? E Momento Especial. O Momento Especial trará hoje um pouco da vida de Helen Keller. Tudo isso agora, no Intervalo de Aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula. E nesse primeiro bloco, o quadro Momento Especial traz a história de uma mulher que conseguiu mudar os rumos da educação inclusiva. Assista. Bom dia. O Momento Especial trará hoje um pouco da vida de Helen Keller. Helen Keller foi uma pessoa especial, no tocante às necessidades especiais, mas muito mais especial por sua contribuição à humanidade. Ela foi reconhecida como uma das grandes mulheres do século XX e certamente prossegue ao longo da história por ter deixado sua marca. Helen Keller, desde um ano e meio de idade, apresentou, devido provavelmente à escarlatina, uma doença, que afetou seus sentidos. Ela perdeu a visão e a audição simultaneamente, e com isso teve comprometida a sua capacidade de falar. Na época, no interior dos Estados Unidos, na zona rural, onde ela morava com sua família, não existiam recursos na época. E de modo que somente aos 6 para 7 anos de idade, ela contou com um apoio especializado de alguém que, em suas próprias palavras, a retirou das trevas. Aqui vemos Helen Keller, bem criança, provavelmente ali na época em que a professora foi morar em sua casa, porque os pais buscaram
em institutos dos Estados Unidos, naquela época, apoio especializado. E era muito reconhecido o Instituto Perkins dos Estados Unidos. Inclusive, ele é uma instituição que contava com amplo apoio ali, de especialistas na época. Um deles, assim, bastante conhecido, o Graham Bell, inventor do telefone, e outros professores que já haviam reabilitado pessoas cegas e também surdos cegas, que era o caso da menina Ellen, como ela havia se tornado. E o diretor indicou uma professora do instituto, formada no instituto, para que pudesse ir à zona rural, ir à casa dos pais de Ellen e morar lá e fazer uma tentativa de ensiná-la a uma forma de linguagem, a alguma forma de comunicação. Então, esta é Anne Sullivan, é o nome da professora. E Anne Sullivan tem uma história também, assim, curiosa, interessante, porque ela é uma pessoa ali de baixa visão e que ao longo da vida ela perdeu a visão ali, assim, quase que totalmente. Ficou ali, assim, no final da vida, praticamente cega. E ela teve uma história de vida também ali, assim, muito sofrida, ali, assim, de abuso, de abandono. A mãe dela morreu muito cedo, depois ela perdeu um irmão. Quando ela foi ser a professora para residir na casa da família dos pais de Ellen, ela era muito jovem, ela contava ali, assim, com 19 para 20 anos. E Ellen, nessa época, de 6 para 7 anos, e num estado em que a própria Ellen vai dizer completamente selvagem, completamente na animalidade. E isso porque ela se encontrava ali num mundo, desde 1 ano e meio de vida, em que ela não enxergava, não escutava, e tudo que ela tentava vocalizar, porque assim ela não estava verbalizando propriamente nessa época, porque afinal, como ela não escutava, também ela não verbalizava conforme ali o idioma. Então, a movimentação, a linguagem corporal de Ellen era desorganizada, se manifestava de uma forma desorganizada. Não foi uma relação inicialmente fácil, né? Assim, uma pessoa estranha ali na casa, e que teve que usar muitas vezes ali, assim, métodos de força para com a criança. Que até certas cenas do filme, esse filme ali que eu me refiro, que é O Milagre de Anne Sullivan, que é uma produção de 1962, e que, assim, que mostra ali exatamente isso, até assim, algumas cenas chocantes ali à primeira vista, da professora segurando fortemente ali o corpo da aluna, obrigando a algumas coisas, a sentar à mesa, a comer, a usar os talheres, de uma maneira, assim, agressiva ali, assim, do corpo a corpo, que até para quem vê fala assim, nossa, mas que didática que é essa? O que ambas futuramente vão dizer que aquele era um modo como ali, assim, as noções do mundo para Ellen precisariam passar diretamente ali por seu corpo físico, pelas impressões táteis, o modo como a professora teve de se aproximar e tanto de ser aceita pela aluna, como de que essa aluna sentisse os ensinamentos da professora, porque não havia ali outro modo, né? Nem auditivo, nem visual. Então, como Ellen poderia perceber a professora, os ensinamentos? Pelo tato, por como a professora se situava em seu próprio corpo. Eu encontrei Helen Keller pela primeira vez, ela tinha 6 anos e 8 meses. Ela era cega, surda e muda desde os 19 meses de idade por causa de sua doença. Ela não tinha meios de se comunicar com as pessoas, apenas imitando alguns poucos sinais que ela criou por sua conta, como empurrar uma pessoa para que ela andasse ou puxando-a para vir. Ela observou que não usamos as mãos quando conversávamos entre nós.
Eu exercitei-a colocando a mão dela em meu rosto, como nós conversávamos com a boca. Helen Keller dizia que a felicidade verdadeira só poderia ser alcançada através de uma fidelidade a um propósito digno. Essa provavelmente é a maior mensagem de uma pessoa como ela, seja para as pessoas em condição de deficiência, seja para qualquer pessoa. Essa dignidade, essa força, esse estabelecimento a um propósito e a certeza de que, independente das condições que o mundo às vezes nos apresenta, que sempre é possível a possibilidade de superação. Interessante como as pessoas podem se movimentar para mudar os rumos aí da educação e dos projetos, né? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem educação. E tecnologia e educação é o tema do quadro Mediações, que hoje vai falar sobre o projeto do MEC ProUCA. No quadro de hoje, Mediações, a entrevista será com a nossa colega pesquisadora Ada Daniela. Olá, Denise, olá, colegas. Eu me chamo Ada Daniela, sou professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Também sou docente na Universidade Estadual de Goiás e integrante do CADJOL, na função de pesquisadora. Estamos trazendo a professora Ada aqui hoje para conversarmos sobre o ProUCA, né, um programa do MEC e que nós gostaríamos muito de conhecer mais. E é um tema da pesquisa da professora Ada. Ada, fala um pouquinho para nós sobre esse objeto seu de pesquisa. Denise, eu tenho pesquisado desde 2011 o processo formativo docente na modalidade 1 para 1. O que é essa modalidade 1 para 1? Um computador para um aluno. Através do programa, por meio do programa, um computador por aluno, chamado de ProUCA. Então, o meu objeto de estudo, o meu processo de pesquisa, de levantamento de dados, de literatura e teórico, é a partir do processo formativo docente para trabalhar nesse contexto que é de 2005 para cá, com o início desse programa no nosso país. Tenta contextualizar para nós esse ProUCA. É um programa nacional, estadual? Como que ele começou? Conta um pouquinho dessa história para nós. O ProUCA ele iniciou no nosso país no ano de 2005, a partir de pesquisadores que foram apresentados em um evento internacional ao nosso presidente à época, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, e que ficou interessado na proposta da OLPC, One Laptop per Child. Esses pesquisadores vieram ao Brasil para apresentar essa proposta. Nicolas Negroponte, em especial, veio apresentar, e nisso o nosso presidente da época decidiu fazer testes e pensar nessa proposta para se estender para o país. Então, de 2005 para cá,
nós temos escolas na fase pré-piloto, na fase piloto e na fase UCA Total, que é chamado a fase onde todas as escolas daquela rede possuem um laptop para cada aluno. Isso a nível nacional. Isso. E aí, no ano de 2010, esse programa deixou de ser Projeto UCA, que até então era chamado Projeto UCA, e se transformou, foi denominado a partir da Lei 12.249, para Programa Um Computador por Aluno. E desde então, nós temos 9 escolas contempladas com este programa no estado de Goiás. No estado de Goiás, qual foram as escolas que você pesquisou, já conversou com os professores sobre essa experiência? Tem alguma coisa nova? Realmente esse programa trouxe alguma contribuição para o professor, para o aluno? Desde 2011, então, quando eu adentrei o programa de doutorado, eu venho pesquisando esse objeto que é a formação docente para a modalidade 1 para 1, e aí venho me apropriando de um programa que é nacional, mas que tem características bem peculiares no nosso estado. São 9 escolas contempladas com realidades totalmente distintas. Então, eu tenho escola municipal, eu tenho escola estadual, eu tenho 2 escolas na capital, eu tenho escola a 400 quilômetros de distância da capital, tenho escola, por exemplo, em Trindade, que é aqui próximo. Então, escolas rurais também são tenho uma contempladas? escola rural, na verdade, uma escola que é totalmente rural, que é uma escola no município de Mundo Novo, e tem uma escola que atende públicos da zona rural, 2 escolas, uma em Ouro Verde e a outra em Santa Cruz de Goiás. Então, o programa no nosso estado ele tem uma amplitude e uma heterogeneidade bem peculiar e está sendo analisado. Como é que nós estamos fazendo essa análise, né, o CADJO? Por meio de uma pesquisa financiada pela FAPEG, onde nós visitamos todas as escolas, e não é uma visita simplesmente por visitar, né? Na verdade, é um processo de entrevista, um processo de pesquisa efetivado, que tem roteiro, que está todo organizado, e o meu doutorado em si, que é do processo formativo. Então, são 2 trabalhos que caminham de forma concomitante nessas 9 escolas do estado. Falar do programa Um Computador por Aluno, e aí não é só a ADA que fala isso, existem dissertações e teses que trazem essas problemáticas, o olhar sobre políticas de inclusão digital, ela é sempre muito complexo. Falar em resultado, sempre tem resultado, agora positivo ou negativo. E o que é um resultado positivo e o que é um resultado negativo são coisas a se pensar. Nós temos um processo formativo bem heterogêneo para as escolas e uma aceitação também muito distinta, escola a escola, quadro docente a quadro docente, os formadores para essas escolas. Então, falar em resultados, eu acho generalizar demais um processo que é muito peculiar a cada realidade escolar, a cada grupo. Esse aluno, ele leva esse computador para casa ou ele fica na escola? Como que acontece esse processo? Na proposta nacional, levaria. Em Goiás, apenas uma escola autoriza que esse computador vá junto com o aluno para casa. Outras escolas até já tiveram essa iniciativa, mas por receio de estragar, receio de como isso seria gerenciado frente aos seus órgãos maiores, as subsecretarias, restringiram e o laptop fica dentro da escola. Posso dizer que praticamente 100% das escolas não possuem uma banda larga com qualidade. Eu brinco que é uma banda bem curta, quase ausente, como em algumas escolas nós não temos internet funcionando. E é um dos pressupostos de mobilidade do programa, né, de conectividade. Então, se o aluno não pode levar para casa, a mobilidade fica complicada. E se ele não tem acesso à internet, a conectividade, ao acesso à informação que está disponível na rede, também fica complicado. Então, falar do ProUCA é pensar nas particularidades de cada escola. É isso aí, interessantes projetos como esses, não? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no quadro Opinião com o professor Altair Tavares, o assunto é regulação da mídia. Estamos de volta com o Opinião aqui no intervalo de aula e nosso assunto hoje é a regulação da mídia. É censura ou não é? Estamos de volta com o Opinião aqui no intervalo de aula para dialogar hoje sobre um fato importante, um debate importante que acontece hoje no Brasil. Não com o objetivo de encerrar essa discussão, mas principalmente no sentido de abrir. Vamos abordar a regulação da mídia. O que é isso? O que é regular a mídia? De onde surge essa proposta? O que é que ela significa? O que é que está sendo entendido como regulação da mídia? Bom, entendemos mídia como o conjunto dos meios de informação. Essa é uma das compreensões para essa palavra. Então, regular a mídia, regular os meios de comunicação e a atuação deles no dia a dia, sua programação no conjunto. Já temos alguns elementos que tratam de regulação da mídia, como, por exemplo, a classificação etária dos programas. Ou seja, há programas que são infantis, há programas que são feitos para um público mais adulto, e esta regulação ela tem que ser seguida pelos meios de informação, pelos canais, principalmente na televisão, não há dúvida quanto a isso. Agora, a regulação implica em outros padrões de comportamento ou condições, regras para a atuação do meio. O que é que está sendo entendido como regulação da mídia? Há, de certa forma, uma compreensão hoje de que isso pode significar censura. Há setores da sociedade e setores dos meios de comunicação e da mídia que têm entendido a regulação como uma forma de censura. Ou seja, estabelecer padrões do que não deve ser falado. Isso seria entendido, assim como uma espécie de censura. Seria a regulação uma forma de impedir a apresentação de denúncias jornalísticas, de investigações jornalísticas? Fica aí uma grande interrogação. Não vamos, de certa forma, enfatizar que esta é a percepção real sobre isso. É uma das percepções. Há setores que estão percebendo assim e há setores aí na opinião pública que têm absorvido esta impressão. Mas regular a mídia tem outros aspectos. E no meu blog, no Diário de Goiás, esta semana eu fiz questão de reproduzir um texto do jornalista Luiz Carlos Azenha, que aborda esse assunto. Ora, regular a mídia também é apresentar os direitos dos cidadãos diante dos meios da informação.
Os meios de comunicação estão aí, tratam da vida das pessoas, colocam a vida das pessoas nas suas páginas, nas suas telas, nos seus sons, né, nas suas publicações na internet. Há que se ter um certo limite, há que se ter um certo padrão para esta exibição das pessoas, dos fatos, das coisas, das ações, das impressões sobre as pessoas. Aí que fica a questão. Então, observe bem, o jornalista Luiz Carlos Azenha parte da regulação que é feita na Inglaterra e que é recente para dizer que é necessário ter uma regulação da mídia no Brasil, como, por exemplo, o direito de resposta. Hoje, é claro que o direito de resposta para quem é ofendido, quem tem alguma retificação a ser feita no meio de informação, não tem assim, tanta proteção para o ofendido, para quem foi objeto de alguma expressão, de alguma exibição, de alguma divulgação. Há questões que os meios seguem, questões éticas que os meios e jornalistas seguem e que buscam, né, valorizar o direito de resposta? Há, mas efetivamente não há um organismo independente que julgue, de certa forma, o direito de resposta. Por isso que Luiz Carlos Azenha, usa o exemplo do que é praticado na Inglaterra. E dá exemplos, né, de como o cidadão pediu retificações e elas foram feitas de uma tal amplitude que atende ao interesse do cidadão. A outra questão que o jornalista alega que precisa ser colocada também é em relação à reclamação. Ora, o usuário de um canal de informação, o leitor, o telespectador, pode ter um canal de reclamação interno dentro da empresa? Pode, mas ele pode ter também um canal voltado para uma perspectiva social? Também, e deveria ser assim. No Brasil não há. E o jornalista Luiz Carlos Azenha mostra este veículo, ou este canal, funcionando na Inglaterra. Ele usa a referência da Inglaterra porque é uma regulação recente. Daí fica a pergunta. Regulação é garantir direitos para o leitor, o telespectador, ou regulação é censura? Você pode colocar essas duas questões e pesar a partir de agora. Ela pode ser interpretada de uma forma ou de outra. Depende muito da sua fonte e também da sua perspectiva. O debate, amigos, é recente. Portanto, ele é atual, é importante, e aqui no intervalo de aula a gente convida você a pesquisar sobre ele. Mas pesquise de forma ampla, não pegue apenas uma parte ou um lado ou outra. Pegue os vários lados dessa questão e vamos continuar com este debate. Obrigado a você, até semana que vem, e se você quiser dialogar comigo sobre esse assunto, o meu blog está disponível para você, basta pesquisar no Google Altair Tavares. Muito obrigado, até semana que vem com o intervalo de aula e um abraço a você que nos acompanha semanalmente. Bom, é isso aí, o programa de hoje chega ao fim, mas domingo que vem tem muito mais, eu espero você. Até mais! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.